sinceramente, não dá pra entender o torcedor vascaíno de maneira alguma, sabe? Existem, acho que somente duas pessoas para poder fazer esse trabalho que o Barbieri tem feito no Vasco. Qual é o trabalho? De reerguer, de dar estrutura, de reformular um elenco para poder ser competitivo e aí sim depois vir disputar competições, Libertadores, títulos de um campeonato brasileiro. Mas eu acho que o torcedor do Vasco não consegue entender. Eu até, por um lado, por um viés, até consigo entender mais ou menos o que se passa dentro da cabeça do torcedor vascaíno, porque o Vasco, ele desde 2012, 2013 não tem um bom time, não tem um time competitivo, teve 4 rebaixamentos, teve 2 anos na Série B muito difíceis, que no ano passado conseguiu subir com muita força, luta e determinação. Ok, consigo entender isso. Mas o torcedor do Vasco tem que voltar à sua realidade e começar a entender e ser reflexivo em relação a isso, porque o Vasco hoje não tem um bom time, o Vasco hoje não tem um bom elenco. Então, assim como eu disse em alguns vídeos atrás aqui, que perder para o Santos, perder para um São Paulo, perder para um Corinthians é normal para o Flamengo, eu tinha dito isso, também é normal para o Vasco ser surpreendido em São Januário e perder de 1-0, 2-0 para um Santos, que é um grandioso outro clube também. Então, assim, o Vasco precisa entender que aquele time das glórias do princípio ali dos anos 2000, o Vasco não tem. Então, o Vasco não tem condições de competir, sabe? De maneira em que pegar um Santos hoje também meio conturbado dentro de casa é praticamente garantia de 3 pontos. Porque o Vasco não tem um grande clube, o Vasco não tem um grande time. O Vasco não tem um time tão competitivo como já teve antes. Então, eu acho que é um princípio de um projeto, é um princípio de caminhada que vai ser árdua e muito dura, mas a realidade do Vasco hoje não é brigar por títulos, é ter e permanecer na primeira divisão. Me recordo que hoje o líder do campeonato teve um princípio de ano muito difícil, no qual os torcedores pediram a queda do técnico. A diretoria, que é outra coisa também, que no Vasco não tem condições, sabe? Do Salgado ser presidente, do Campelo, que foi presidente do Vasco, não tinha condições de ser presidente, do Eurico Miranda já ultrapassado e voltou a ser presidente do Vasco da Gama, esses caras já não tinham mais capacidade, já não tinham mesmo, e o Eurico já não tinha mais capacidade de dirigir um Vasco. E aí o Vasco hoje tem sofrido, tem penado, por conta dessas má administrações. Um time da grandeza do Vasco, ao meu ver, tá? Nunca deveria ser vendido. Mas, já que houve o processo, a gente tem que entender que agora existe um novo corpo de gestão que está tentando fazer um trabalho e, para mim, ao meu ver, tem feito sim um bom trabalho. Mas sendo que as coisas não acontecem da noite para o dia, entendeu? E o torcedor vascaíno ele tem que ter consciência disso. Aí eu tô vendo agora nas redes sociais o Vasco sendo muito cobrado, né? A diretoria do Vasco sendo muito cobrada para poder demitir o Barbieri. Aí eu te pergunto, vamos pensar no macro, vamos pensar à frente, vai demitir o Barbieri, vai colocar quem? Sabe, quem que vocês acham que é capacitado para poder fazer esse trabalho? Eu vou te dar outro exemplo, a pressão da torcida demitiu o Fernando Diniz quando o Vasco não conseguiu acesso à Série A, né? Isso foi em 2021. E aí o que aconteceu? Tempo se vai, o Diniz teve tempo de trabalho no Fluminense, desempenhou um grande trabalho e hoje tem o time que melhor joga bola no Brasil. O torcedor do Vasco ele tem que entender que independentemente de qualquer coisa, pode ser o Guardiola, vai ter que passar pelo processo de reestruturação do time dentro de campo. Não estou falando fora de campo, estou falando dentro de campo. Se for o Guardiola, se chamar o Guardiola hoje, ou o Mourinho, ou qualquer que seja o técnico renomado, mais renomado do planeta, vai ter que passar pelo processo. Não existe glórias sem passar pelo processo. Deixem o Barbieri trabalhar. O Barbieri não tem culpa, sabe? Que o Pedro Raul perde a quantidade, o caminhão de gols que ele perde. O Barbieri não tem culpa se a diretoria decidiu e entendeu que o Nenê não era mais um jogador que daria para dar continuidade no Vasco. E hoje, o Vasco precisa de um 10 e o Barbieri fica botando 3 volantes, 4 volantes, aí pega o Alex Teixeira, que é um segundo atacante, que nunca foi um passador e nem um goleador
para fazer essa função que o Nenê fazia. Ah, mas tinha 41 anos, 40 anos. Ok, beleza, eu entendi. Mas para esse jogo, principalmente contra o Santos ontem dentro de casa, o Nenê, eu aposto com quem quiser, seria fundamental para pelo menos o Vasco buscar um empate. Então, Barbieri, desculpa aí as opiniões contrárias, ele não tem culpa se ele na pré-eleição ele treina uma coisa, vai para a pré-eleição, passa as instruções e os jogadores do elenco do Vasco não têm capacidade para poder executar o que ele pede. Entendeu? Ah, mas tem a SAF. Cadê o dinheiro? Cadê isso? Cadê aquilo? Em nenhuma gestão de empresa, por mais que ela seja milionária, ela nunca vai chegar aportando milhões e milhões em contratações. Olha o Botafogo. Jogadores que, sinceramente, poucos conheço, mas que foram analisados, estudados, colocados no elenco e hoje estão fazendo um bom trabalho, um grande papel. Estou falando que o Botafogo vai ser campeão brasileiro? Não, não estou falando isso. Mas o Botafogo hoje tem um time competitivo, que é o que o Vasco está buscando para esse ano. A permanência esse ano. Ano que vem, um time competitivo. E no próximo ano, aí sim, chamar jogadores da ideia, do DNA, do Barbieri, se derem tempo para ele poder trabalhar, para que ele coloque ali a cereja do bolo e ele consiga disputar de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Cruzeiro, entendeu? Olha o trabalho que o Ronaldo Fenômeno tem feito dentro do Cruzeiro. Bruno Rodrigues, quem conhecia Bruno Rodrigues? O cara, para mim, hoje, é o principal jogador do Cruzeiro. Então, assim, deem tempo ao tempo. Existe um processo. O Vasco, por conta da má administração perante aí durante todos esses anos, vai ter que pagar e penar e passar por esse processo. Nada além disso. Se quiserem pular e ultrapassar etapas, infelizmente não vai acontecer. Torcedor vascaíno, o Vasco hoje é a permanência e o Vasco amanhã será a competitividade e depois do amanhã, aí sim, a briga por títulos, entendeu? Barbieri não tem culpa, vou frisar novamente para poder finalizar. Barbieri não tem culpa se o Pedro Raul, a maior contratação do Vasco esse ano, perde um caminhão de gols. Ele não tem culpa se a diretoria decidiu não renovar com o Nenê, que era o 10 que precisaria e fez muita falta nesse jogo contra o Santos, o cara da bola parada. O Barbieri não tem culpa que ele tem que trazer o Alex Teixeira de um segundo atacante, de um cara que dá velocidade ao jogo. É isso, o Alex Teixeira. O cara que dá velocidade ao jogo, ele tem que trazer para um lugar de um Nenê que sempre foi um 10. O Alex Teixeira nunca foi 10 em lugar nenhum. Nunca foi 10 em lugar nenhum. Sempre foi um jogador que dava velocidade ao jogo. E aí, eu tô vendo torcedores falando, cobrando o Barbieri. Ah, trouxe o... Esqueci o nome dele, cara. Acho que é o Azevedo. O Azevedo não. O menino que foi artilheiro da Copinha. Trouxe o menino que foi artilheiro da Copinha de atacante. Bota o cara de lateral, bota o cara de volante, bota o cara de ponta, mas não coloca o cara de atacante. Ele tá tentando. Ele tem críticas que merece? Sim, merece. Por exemplo, ele, pra mim, ao meu ver, ele tem que escolher a filosofia do Vasco. Ou o Vasco joga, ou o Vasco é um time reativo. E aí ele vai fazer jogos, por exemplo, então propriamente contra o Cruzeiro, ele coloca o Vasco lá fora como um time reativo. Aí depois ele vem no jogo contra o Santos, coloca um Vasco de time construtivo. Ele tem que escolher um DNA, assim como o Cruzeiro tem feito, o Botafogo tem feito. O Botafogo é um time está num estágio mais avançado. Então, os jogadores já conseguem entender melhor quando o técnico precisa de um time mais reativo, ali com o Júnior Santos e alguma coisa assim. E também quando o time consegue ser... Quando o time vai para campo com o DNA construtivo. Já o Cruzeiro, você vê o Cruzeiro com uma filosofia só de jogo. Independentemente de quem que seja o adversário, o Cruzeiro sai para jogar. Por isso que os jogos do Cruzeiro são muito bons contra o Fluminense, então propriamente contra o América, contra um Corinthians, porque é o time com DNA ali, ó, coeso, certo? Olha só, a gente vai jogar, irmão, e acabou. Então o Vasco também, e o Barbieri, levando essa crítica, pô, o Barbieri, ele tem que entender se o Vasco é reação ou construção. Então é isso, deem tempo para o Barbieri
desempenhar o seu trabalho, porque ele não tem culpa que o seu poder bélico seja falho ou fraco, não sei. E aí fica a critério de cada torcedor vascaíno. Até a próxima.